Olá, crianças, bom dia. Mais uma quinta-feira, graças a Deus. Hoje, 1º de outubro, um novo mês se inicia, que seja um mês cheio de bênçãos, né? Com energias renovadas e com grandes aprendizados, que é isso que nós queremos, não é isso? E com boas notas. Então, hoje, nesta quinta-feira, nós temos as avaliações de História e Filosofia, certo? Então, vamos aí primeiro para a avaliação de História. Primeiro, escreva V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, nós temos aí algumas frases. E, de acordo com a leitura de cada uma, você vai dizer se esta frase é verdadeira ou falsa. Com o passar do tempo, tudo muda. É uma frase verdadeira ou falsa? O tempo, né, é o fator determinante para a mudança. Então, esta frase ela é verdadeira ou falsa? É sim possível controlar o tempo. É uma frase verdadeira ou falsa? Nem tudo que existe, com o passar do tempo, apresenta mudanças. Então, esta é uma frase verdadeira ou falsa? É possível observar mudanças no mesmo objeto ou ser com o passar do tempo. É uma frase verdadeira ou falsa? Então, nesta primeira questão, você vai ler estas frases e dizer se é uma frase verdadeira ou falsa. Próxima, segunda. Lê as informações e identifique o profissional. Observe a legenda. Então, vamos lá. Para número 1, ourives. Número 2, mecânico. 3, feirante. E 4, artista plástico. Então, você vai observar a profissão e de acordo com as características, você vai colocar se é número 1, se é número 2, 3 ou 4, certo? E aí temos as frases, são pessoas que se dedicam à escultura. Essa característica é de um ourive, de um mecânico, de um feirante ou de um artista plástico. E aí você vai colocar o número de acordo com a profissão. A outra, são profissionais especializados que trabalham com ouro. Então, essa é a função de um ourive, de um mecânico, de um feirante ou de um artista plástico. Então, você vai colocar a numeração. Trabalham livremente vendendo frutas. É um ourives, um mecânico, um feirante ou um artista plástico. Também você vai colocar o numeral correspondente. São profissionais que se dedicam a conserto de veículos. É o ourives, o mecânico, o feirante ou o artista plástico. Então, você vai colocar a numeração de acordo com a profissão e a característica desta profissão. Próxima. Encontre no diagrama abaixo o nome de alguns profissionais autônomos ou liberais. Então, vocês vão observar o diagrama aí e encontrar estas profissões. Quarta, cite três exemplos de espaços públicos que podem carregar nome de pessoas como forma de homenageá-las por sua influência ou contribuição. Eu pedi 3 exemplos de espaços públicos que carregam, né, o nome de uma pessoa como forma de homenageá-la. Quinta, marque um X na alternativa incorreta. Então, nós temos, quando precisamos pesquisar sobre o passado, recorremos a períodos históricos. Os fatos são organizados pelos historiadores, respeitando o tempo em que aconteceram. O historiador se baseia em registros escritos, sonoros, orais, etc., conhecidos por fontes. Os documentos não possuem muita importância para o estudo dos fatos históricos. O historiador é a pessoa responsável por pesquisar, reunir e comentar informações a fim de conhecer e compreender alguns fatos. Então, vocês vão observar estas frases e irá marcar com o X a frase incorreta. Olha só a frase incorreta. Sexta.
Complete as lacunas a seguir de acordo com os espaços em que devem ser guardadas as fontes históricas. Então, algumas eu já dei o exemplo. Por exemplo, na primeira letra A, guardam livros e documentos. Que local é esse? Então, vocês irão escrever. Letra B, eu já dei a resposta. Guardam jornais e revistas, as hemerotecas. Letra C, guardam mapas. Como é que nós chamamos esse local? Letra D, guardam objetos antigos. Como que a gente dá o nome deste local? Na letra E, guardam pinturas. Nós chamamos as pinecotecas. E guardam vídeos. Vocês também irão dizer o nome deste local. Sétima, de acordo com o seu entendimento, qual a diferença entre trabalho formal e o trabalho autônomo? Nós estudamos sobre isso, né? Então, eu quero saber qual a diferença entre o trabalho formal e o trabalho autônomo. Oitava, cite exemplo de algumas manifestações culturais existentes aqui no nosso país. Nós estudamos sobre isso, tá bom? Cite exemplo de algumas manifestações culturais existentes no nosso país. Nona, escolha um animal, uma planta ou um objeto e desenhe 3 mudanças possíveis de serem observadas com o passar do tempo. Olha só, você pode escolher um animal, uma planta ou um objeto. E aí você vai desenhar 3 mudanças possíveis de ser observada com o passar do tempo. Próxima. Observe o quadro abaixo com alguns exemplos de fontes históricas e escreva-os a qual categoria pertencem. Observação. Uma única fonte histórica pode pertencer a 2 categorias. Como o exemplo que eu dei aí. Livros. Os livros, eles podem servir como documentos e também podem servir como coleções. Entendido? Olha só, o mesmo exemplo, tá? Pode pertencer a 2 categorias. Como exemplo, nós tivemos os livros. Os livros são documentos e também podem ser coleções. Alguém pode estar colecionando livros, certo? Então, esta é a nossa avaliação de história, tá bom? Qualquer dúvida, você já sabe, né? Lá no PV, certo? Agora vamos para a próxima, que no caso é a avaliação de filosofia. Então, vamos lá. Primeira questão de filosofia. Em nosso dia a dia, estamos sempre realizando escolhas. Por isso, descreva abaixo uma situação em que você precisou realizar uma escolha. Então, olha só, vocês vão descrever uma situação em que foi preciso que você realizasse uma escolha. Segunda, complete o texto com as palavras do quadro abaixo. Nós temos as palavras liberdade, responsabilidade, responsáveis, minhas escolhas, livres e deveres. Então, nas tarefas cotidianas somos para viver as nossas escolhas, desde que sejamos. Então, vamos continuar aí. A palavra, não sei qual é a palavra, vem de responder por aqui que eu, por aquilo, tá, gente? A digitação aí eu devo estar errado. Por aquilo que eu faço, pelas e pelos meus, e aí vocês vão completar. Então, minha responsabilidade caminha com a minha. Então, vocês irão completar com as palavras do quadro acima. Terceira, observe a situação a seguir e comente qual seria a escolha mais responsável. Theo adora jogar basquete, porém seus pais só permitem após a realização das tarefas escolares. Certo dia, seus amigos o convidaram para uma partida, porém Theo ainda não tinha realizado suas tarefas. Então, observem, leiam com atenção a situação do Theo. Então, a pergunta: qual seria a escolha mais responsável?
que Theo deveria ter? Então, vocês irão escrever aí para mim, dizer aí para mim, tá bom? Quarta, encontre no diagrama abaixo palavras relacionadas ao ato de realizar escolhas. Então, nós temos as palavras compromisso, confiar, responsabilidade, preferência, assumir bem, por favor, livre, mudança, prudente e escolher. Então, vocês irão encontrar estas palavras neste diagrama abaixo. Próxima. Para você, o que é ser prudente? Nós estudamos sobre isso, inclusive foi tema de uma das nossas aulas, né? Ser prudente. Então, para você, o que é ser prudente? Então, vocês vão me dizer aí. Próxima. Cite dois direitos que são garantidos a todos nós, seres humanos. Então, nós estudamos lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos e nós aprendemos qual era alguns dos nossos direitos. Mas aqui eu só quero saber dois, tá? Dois direitos que são garantidos a nós. Próxima. Seja bem criativo e nos quadros abaixo represente a liberdade e no outro a perda da liberdade. No primeiro você vai representar uma liberdade, no segundo, quando essa liberdade lhe é tirada. Então, a perda da liberdade. Oitava. Ajude os animais a encontrarem o caminho para a liberdade. Muito simples, né? Nona. Você considera correto aprisionar em circos, zoológicos ou em casa? Desculpa, gente, deixa eu ler a pergunta novamente. Você considera correto aprisionar os animais em circos zoológicos ou em casa, retirando a sua liberdade? Você considera isso correto? Então, eu quero que você justifique a sua resposta. Diga se sim, diga o porquê, e se não, também diga o porquê, ok? Próxima. Sempre em nosso cotidiano realizamos escolhas. Dentre os alimentos a seguir, qual o seu favorito? Justifique a sua resposta. Então, vocês vão me dizer aí qual é o favorito de vocês dentre essas três imagens. Bastará que me dizer o porquê, certo? Muito simples nossas avaliações de hoje, tá bom? Novamente, leiam devagar, sem pressa, vocês estão em casa, tá bom? Dúvidas, me chamem lá no PV, que estou pronta a, por favor, pronta a responder, certo? Então, boa sorte e até!